né, de desvio de bússola e proa bússola. Até nos aula aí de rumo verdadeiro e rumo magnético, proa verdadeira e proa magnética. Vamos falar hoje aqui sobre desvio de bússola e proa bússola, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, DB, ou simplesmente representado pela letra D, aqui nós temos o desvio de bússola, tá? O que é esse desvio de bússola? Anteriormente na aula de rumo verdadeiro, rumo magnético, proa verdadeira e proa magnética, nós vimos o seguinte, que aqui eu tenho o norte verdadeiro e o norte magnético, ele fica para leste ou para oeste, ou seja, dependendo da posição em que você esteja voando no globo terrestre. Então vou botar aqui o norte magnético aqui para oeste, então o norte magnético está aqui, e vocês visualizaram que aqui eu tenho um ângulo, vamos supor aqui 15 graus oeste, né? E esse ângulo aqui, que é formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético, isso é chamado de declinação magnética, correto? Bom, a bússola, ela deveria apontar aqui, ó, a sua agulha para o norte magnético da Terra, tá ok? Só que em função de algumas parafernálias que existem na cabine da aeronave, como peças, parafusos de aço, instrumentos eletrônicos, isso são fontes magnéticas que pode interferir e vai interferir na agulha da bússola, tá ok? Até você pode observar que a bússola é colocada um pouco mais afastada, o máximo que pode, dos instrumentos eletrônicos da aeronave, tá ok? Então, essa fonte magnética ela vai causar na agulha da bússola um desvio, ou seja, um desvio para a direita ou um desvio para a esquerda do norte magnético, não do norte verdadeiro, entendeu? Então está aqui a agulha da bússola apontando para o norte magnético e em função desse desvio, né, desse erro aí que vai ser causado na bússola por essas influências magnéticas que existem na própria cabine da aeronave, se a influência magnética, por exemplo, ela estiver à esquerda, né, a oeste do norte magnético, é lógico que a bússola vai apontar para um norte magnético fictício, tá? Vai apontar aqui para um norte magnético fictício e automaticamente aqui atrás vai ter o que? O sul magnético fictício. Então, ou seja, a essa linha que a agulha está apontando, está indicando aqui, que é em função dessa fonte magnética externa aqui que está causando esse desvio na agulha da bússola, essa linha aqui, ela é chamada de linha norte-sul da bússola. Então, a esse ângulo formado entre o norte magnético e a linha norte-sul da bússola, isso é chamado de desvio de bússola. Conforme eu disse, pode ser representado pela letra DB ou pela letra D. Então, esse desvio de bússola, gente, ele pode ser tanto para oeste do norte magnético quanto para leste do norte magnético, tá? Então o desvio de bússola, assim como a DMG, vai ser o desvio de bússola leste ou desvio de bússola oeste. E não se esqueça que o desvio de bússola sempre será em relação ao norte magnético, nunca em relação ao norte verdadeiro, correto? Então aqui, eu tenho aqui esse desvio de bússola, vamos subir esse desvio de bússola. Ele já é calculado aí de fábrica, existe uma tabela ou cartão de desvio de bússola que vem informado para você quantos graus de desvio de bússola você tem que corrigir para você ter realmente o rumo magnético, né, para você voar. E aí como é que acontece isso aqui? Lembra que eu falei para você na aula passada aí, tá? Que nós temos aqui uma aeronave. Vamos botar a aeronave aqui, botar a aeronavezinha aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo longitudinal da aeronave. E toda vez que a gente falar eixo longitudinal da aeronave é o quê? Proa. Por quê? Porque proa é a direção que se mantém orientando o eixo longitudinal da aeronave, conforme eu expliquei na aula passada aí. Então vamos lá. Se eu tirar o ângulo formado do norte verdadeiro até o eixo longitudinal da aeronave, o que nós vamos ter aqui? Se o ângulo partiu do norte verdadeiro foi até o eixo longitudinal da aeronave, nós temos aqui a nossa proa verdadeira. E vamos supor que a proa verdadeira aqui é igual a 50 graus. Beleza? Agora, eu tenho que pegar essa proa verdadeira e corrigir ela para a proa magnética.
Então nós vamos tirar aqui ó, um outro ângulo que parte do norte magnético e vai até o eixo longitudinal da aeronave. Então, esse ângulo formado entre o norte magnético e o eixo longitudinal da aeronave é conhecido como proa magnética. E pelo que nós aprendemos na aula passada, tendo a proa verdadeira mais ou menos a declinação magnética, eu vou ter a proa magnética. Então, se a minha proa verdadeira é de 50 graus e a minha declinação magnética é de 15 graus oeste, como é oeste eu vou ter que somar, mais 15 graus, eu vou ter uma proa magnética aqui de 65 graus, correto? Agora eu vou ter que pegar essa proa magnética e vou corrigir ela para o desvio de bússola. Como eu disse, o desvio de bússola vem formado no cartão ou tabela de desvio de bússola. Como aqui o desvio de bússola está acontecendo para oeste do norte magnético, vamos supor que o meu desvio de bússola aqui é de 5 graus para oeste. Então eu vou pegar essa proa magnética e vou corrigir ela para o erro da bússola, para o desvio de bússola. Então eu vou tirar aqui um outro ângulo que começa, ó, tem início na linha norte-sul da bússola até o eixo longitudinal da aeronave. A esse ângulo formado entre a linha norte-sul da bússola e o eixo longitudinal da aeronave, esse ângulo é chamado de proa bússola. E o que é a proa bússola? A proa bússola vai ser a proa magnética corrigida para o desvio de bússola. Então eu vou ter aqui a proa magnética mais ou menos o desvio de bússola, que vai ser igual a proa bússola. Então nós vamos ter aqui a proa magnética, que é de 65 graus, que nós encontramos ali. Então aqui eu tenho 65 graus. O meu desvio de bússola 5 graus oeste. Vamos somar 5 graus aqui. Então 65 graus mais 5, eu vou ter uma proa bússola de 70 graus. E teoricamente essa aqui é exatamente o ângulo que você vai ter que botar na bússola e seguir, tá ok? Na prática não funciona muito bem assim não, tá? Isso é mais para teoria, para você passar em prova. Na prática a gente pega o rumo magnético e vai embora, tranquilo? Então até aqui, nós vimos hoje aqui, desvio de bússola, que é o ângulo formado entre a linha norte-sul, entre o norte magnético e a linha norte-sul da bússola, e vimos que a proa bússola nada mais é do que a proa magnética corrigida para o desvio de bússola, que é o ângulo formado entre a linha norte-sul da bússola e o eixo longitudinal da aeronave, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho aí pra gente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho aí para você estar sempre recebendo os vídeos. Eu não consegui colocar uma videoaula ontem, mas eu ainda vou gravar mais uma hoje para compensar este ontem, vou inserir mais um vídeo aí, tá bom? Muito obrigado aí, até a nossa próxima.